Não, sabe aquela alegria de poder apresentar aqui o nosso irmão que está aqui nos visitando, que é o nosso irmão Leonardo. Cadê o Leonardo? Leonardo está ali, conhecido da casa. Leonardo, é muito bom ver você aqui. Sinta-se à vontade, sinta-se abraçado por essa igreja, tá? Você é uma pessoa que sempre ajudou muito aqui e é sempre muito bem-vindo a esta casa. Os irmãos estão felizes, alegres com a presença dele aqui nessa noite? Se é verdade, levanta a mão e diga comigo amém. Amém. Deus abençoe meu companheiro, muito bom ver aqui. Sábado nós estávamos ali na praça cultuando ao Senhor e ele passou por lá, demos um abraço e graças ao bom Deus tocou no seu coração e ele está aqui juntamente conosco. Então hoje já é motivo de nós glorificarmos e fazermos festas, né? Pois Deus, Ele ama e Ele tem propósito na vida de todos. Falando a respeito do culto da praça, rapidamente. Ô Nicolas, está com um pouquinho de eco, filho. Daqui, não muito depois desses dias, já conversei com o pastor Vinícius. O pastor Vinícius está lá dentro. Ele está já pesquisando a respeito da caixa de som. Nós estaremos fazendo a aquisição dessa caixa para que nós possamos estar fazendo culto ao ar livre com mais frequência, tá bom? No sábado que nós estávamos ali, Deus me deu uma estratégia de como nós vamos fazer no próximo culto ao ar livre. Nós vamos fazer aí uma semana daqueles que estão interessados de jejum e oração. Vamos estar orando a semana toda e no sábado, por volta das 3 horas da tarde, todos aqueles que estiverem disponíveis, é lógico, nós estaremos anunciando para toda a circunvizinhança que haverá culto na praça às 19 horas. Então nós estaremos dando início a esse horário e eu acredito que Deus irá fazer grandes sinais e maravilhas, assim como tem feito, né? Às vezes nós não estamos vendo chuva de pedra sair do céu, né? Nem fogo descer, mas nós estamos vendo mudança de caráter, nós estamos vendo transformação de vida, estamos vendo aí laços sendo refeitos, estamos vendo os milagres, porque Deus, Ele opera, nós vendo ou não vendo, Ele opera em cada coração, e bendito sempre será o nome do nosso Salvador. Bom, irmão, sendo assim, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 13. Hoje nós vamos, permitindo Deus terminar o capítulo de número 13. Semana passada eu estive impossibilitado de estar aqui, né? Então nós não falamos nada na semana passada. Só para nós lembrarmos só mais ou menos onde nós estamos, o Evangelho de Mateus ele foi escrito diretamente para os judeus. Mateus ele era um cobrador de impostos e rejeitado pela sua nação, e quando ele foi aceito por Cristo, né, Cristo o escolheu para que ele pudesse ser um dos seus apóstolos. Mateus então entendeu que havia necessidade de apresentar aos judeus um Cristo Rei. Então esse Evangelho, também conhecido como Evangelho do Rei, ele foi escrito literalmente para apresentar Jesus Cristo como o Messias, o enviado de Deus. E Mateus então começa a fazer paralelos, né, entre Moisés e as figuras de Cristo. Ele apresenta Moisés sendo perseguido quando criança, a matança dos primogênitos. Você vai ver que Jesus também precisou, os seus pais precisaram fugir com Jesus por causa também da matança dos primogênitos. Você vai ver que Jesus foi para o Egito, e quando Jesus volta, ele vai para o deserto e fica 40 dias de jejum. Assim você vê também Moisés fazendo por 40 dias, um período de 40 dias, ele no deserto fazendo também o seu jejum. Quando Moisés volta, né, do seu retiro, ele sobe ao Monte Sinai. Jesus também, quando Jesus ele volta do deserto, ele sobe à montanha, e lá na montanha Moisés desce e entrega a lei, e Jesus, quando ele sobe a montanha, ele vai lá e explica a lei e dá então a graça. Depois de toda a explicação de Jesus no Sermão da Montanha, Jesus desce, e quando Jesus desce da montanha, ele começa então a cumprir as palavras dos profetas, porque Jesus aplicou a lei, ensinou a lei, e agora através dos seus feitos ele começa então a mostrar que ele é até aquele dos profetas.
anunciando. Jesus começa a curar, começa a libertar, começa a quebrar as cadeias daqueles que estavam escravizados. Jesus começa a dar vista aos cegos, dar voz aos mudos, começa a dar perna aos aleijados. Jesus começa então a fazer sinais, prodígios e maravilhas, quebrando as cadeias dos endemoniados, trazendo a libertação para aqueles que estavam em trevas, cumprindo então aquela profecia. Aquele povo que estava na escuridão, de repente raiou a luz, e essa luz, para a glória de Jesus, está brilhando até os dias de hoje. Aqui nós vemos a glória do Senhor cada dia mais nos iluminando e nos sustentando. Às vezes nós caímos, mas Jesus vai lá e nos levanta. Às vezes nós tropeçamos, mas a luz continua ainda assim nos mostrando o caminho. E ai de nós, se não fosse a gloriosa luz do Espírito Santo pelas nossas vidas, porque Jesus é aquele que é o único que pode trazer a liberdade, o perdão de nossos pecados e dar para nós a oportunidade de termos uma eternidade de paz juntamente com Ele. Depois disso, Jesus então, Ele envia os seus discípulos de 2 em 2 a uma jornada de peregrinação, e os discípulos foram enviados como cordeiros em meio de lobos. Eles foram então perseguidos, foram expulsos das cidades, contudo fizeram muitos sinais, muitos prodígios, e a igreja crescia cada vez mais por causa dessas feituras. Quando os discípulos voltam, Jesus começa a ser perseguido diretamente pelos escribas e fariseus. Jesus começa a ser inquirido acerca dos milagres que eles estavam fazendo. E aqui nós aprendemos o seguinte: que quando você faz uma boa ação, o inimigo sempre vai levantar para poder questionar a autoridade daquilo que está sendo feito. Queridos, quer não ser questionado? Continue fazendo o errado, continue fazendo aquilo que lhe dá prazer, ninguém vai lhe questionar. Mas a partir do momento que você e eu começarmos a sairmos das trevas e começarmos a fazer qualquer coisa para a glória do Senhor, começaremos a ser questionados, começaremos a ser chamados de charlatões, começaremos a ser chamados de religiosos, começaremos a ser chamados de tapados, começaremos a ser chamados de loucos. Mas irmãos, deixa eu falar algo para vocês: é muito melhor ser chamado de louco do que ser chamado daquele que é o cara no meio dos ímpios. É melhor ser apontado pelo ímpio como louco e ser santo na presença do Senhor, do que ter bonança no mundo e ser reprovado pelo autor e consumador da nossa fé. Jesus então começa a dar explicação acerca do sábado, acerca do que vale mais, e Jesus falou que você vale muito mais do que qualquer coisa da criação. Você vale mais do que um pardal, você vale mais do que um cachorro, você vale mais do que um bezerro, você vale mais do que o mundo inteiro, porque a redenção de uma alma vale mais do que todas essas coisas. E a festa no céu, quando um pecador se arrepende do seu pecado. Jesus então, por muitas vezes, em suma, até esse momento no capítulo de número 12, Jesus vem escancarando que sem arrependimento não há remissão do pecado. Jesus, ele não quer nenhum sacrifício nosso. Jesus não quer que eu e você queimamos incenso, não quer que nós ficamos fazendo campanha, não quer nada disso. O que Jesus quer é o arrependimento, é o reconhecimento de que eu e você somos falhos, como qualquer um de nós. Um dia eu erro, outro dia você erra, um dia pode ser eu, outro dia pode ser você. O importante é eu e você entendermos que o problema não está no pecado em si, o problema está em eu não me arrepender dos meus atos. E Jesus, querendo resgatar a humanidade da escravidão e da lástima que está, Ele vem anunciando as boas novas. E essas boas novas é: arrependei-vos e entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição, mas estreita é a porta que leva à salvação. Para ser seguidor de Cristo, existem algumas resenhas que nós temos que aplicarmos em nós mesmos. Primeiro, perdão, perdoar aquele que me ofende, porque lembra que eu já falei para vocês que eu não me pareço com Deus quando eu vou lá, oro, o aleijado levanta. Eu não me pareço com Deus quando
como eu faço essas coisas. Mas Jesus disse: perdoa aquele que te ofende, ame aquele que te persegue, ore por aquele que é contra você, para que você possa ser filho do vosso Pai. Então eu entendo que eu me pareço com o Pai é quando eu perdoo, é quando eu amo, é quando eu faço aquilo que vem agradar a Deus. E nós somos chamados para andarmos as pisaduras de Cristo. E quais são as pisaduras de Cristo? Vocês lembram? Andar as pisaduras de Cristo é desfazer a obra de Satanás. Se aonde nós chegarmos a existir trevas, eu e você que andamos as pisaduras de Cristo, chegaremos com a luz. Se houver morte, nós chegaremos com a vida. Se houver impureza, nós chegaremos com a purificação, porque não habita mais em nós a nossa velha natureza, mas hoje em mim e em você habita o Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo na vida? Tem, todos nós temos, todos nós temos. Mas pastor, será que me entende? Só porque isso, eu fiz aquilo outro, irmão, entenda uma coisa: o Espírito Santo, ele não se prende nas nossas limitações. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo, nem aqui nem você estaríamos. Eu e você não teríamos força para sair da nossa casa, não teríamos força para ir fazer nada. O Espírito Santo é aquele que habita dentro de nós. Ou vós não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que ele habita dentro de você? Isso é uma promessa, e Jesus, ele veio preparando até esse momento. E quando então nós chegamos no capítulo de número 13, nós deparamos com as parábolas. E na semana retrasada, nós falamos aqui acerca do semeador. Em qual terra a semente que Cristo nos deu caiu? A pergunta que eu fiz foi: qual é a terra que está em você? A semente que está plantada em você foi plantada onde? No meio das pedras? No meio dos espinhos? À beira do caminho? Ou em terra boa? Porque nós aprendemos aqui a partir do verso de número 18 que Jesus começou a explicar acerca dessa parábola. Porque a semente que cai à beira do caminho é aquela semente que não cria raiz, logo ela seca e morre. Aquela que cai no meio dos espinhos, ela será sufocada. Existe agora aquela semente que caiu em terra boa. E todos nós, segundo a parábola que nós lemos agora, somos terra boa, porque fomos purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Uma vez que eu reconheço Cristo como autor e consumador da minha vida, a minha velha natureza, aquela terra, aquele barro, Adão, sabe que Adão é barro, é uma forma de barro, aquele Adão que é antigo, lodo, aquele odre velho que se colocasse um vinho novo se romperia. Agora nós não somos mais esse odre velho, nós não temos mais aquela velha terra, aquela terra corruptível que nascia os espinhos. Agora em Cristo Jesus, eu e você somos odres novos, e por isso que o Espírito Santo foi derramado em nós, porque o vinho novo que é o Espírito Santo, que foi derramado em odre novo, ele não se rompe. E essa semente que agora foi jogada em terra boa, caiu no meu e no seu coração. Pastor, então por que às vezes ela não germina? Por que ela não dá fruto? Sabe por quê? Por causa da nossa negligência. Você está cuidando da terra? Você está arando ela? Você está regando ela? Você adubou a terra? Pega uma semente, não é qualquer semente, não é qualquer lugar que você joga uma semente que ela nasce, não. E a semente que foi plantada dentro de você não é qualquer uma, não. É uma semente divina. Essa semente, ela já fez a pior parte para nós, que é a qual? Arrumar a casa. Ele fez o assentamento, ele tirou todos os espinhos que tinha no terreno. O Espírito Santo deixou tudo preparado para que eu e você unicamente tivemos o trabalho de fazer o quê? De cuidar. Porque dessa semente tem que nascer o amor. Esse é o fruto que tem que nascer dessa terra. Porque sem o amor não existe longanimidade, não existe
domínio próprio, não existe mansidão, não existe fraternidade, não existe reciprocidade, não existe sinceridade na nossa fala, não existe sinceridade no nosso andar. Tudo que fazemos é a releito. É por isso que eu tenho falado o seguinte: entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra culto, sai culto. A palavra tem entrado aqui e tem saído aqui. Quantas pessoas no nosso meio que estão nos cultos quase todos os dias e ainda assim permanecem nas mesmas práticas, continuam com os mesmos dilemas, fica ainda preso com coisas de 30, 20 anos. Irmão, as coisas que foi errado na tua vida tem que ser consertadas no ato. Não espere para consertar depois de muito tempo, porque depois de muito tempo pode dar trabalho. As coisas têm que ser já. Pecou, se arrepende, caiu alguma coisa no meio dessa terra, tem condição de arrancar? Arranca, mas não contamine a terra que o Espírito Santo plantou a semente. O amor, ele não é um dom. A semente é um dom, mas a fruto não. O dom de cura, dom de libertação, dom de discernimento, dom de sabedoria, dom de cantar, dom de trabalhar, tudo que é dom é dado, é presente, é um mimo de Deus para você. Você não precisa nem fazer esforço para receber, Ele te dá. Você vê muita gente com dom natural. Agora, o fruto, tem que trabalhar, tem que regar ela com a leitura da palavra, tem que adubar ela com a oração, tem que arar ela com as práticas. Então, meus irmãos, só estou trazendo à memória de vocês aquilo que vocês já sabem, porque a semente que foi plantada nessa terra que você está aí, que é você, essa terra, vai dar fruto, e já está dando fruto. Se não está dando fruto, já apontou já a primeira rama. Agora cabe você decidir o que você vai querer fazer. Você quer que dá fruto? Então regue ela, cuide dela, zele por ela, não deixe entrar aqui e sair aqui, não faça como a maioria. Semana passada aqui com os jovens, aqui com os jovens nós estávamos falando acerca, passada mesmo, foi, né? Semana passada nós estávamos falando de 3 personagens da Bíblia: Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Os 3 jovens que foram levados cativo à Babilônia, que tiveram o seu nome mudado, mas o seu caráter intocável. No meio de milhares, diante da estátua de Nabucodonosor, diante de milhares, os 3 foram únicos que não se prostraram. E a pergunta que eu fiz para eles é o que eu faço para vocês: nós estamos junto com a multidão, ou nós ficaremos de pé e não adoraremos a estátua? Qual é a posição que nós estamos tomando? Qual é a atitude que nós estamos desejosos a ter? Eu não vi a hora de estar aqui no culto, de poder adorar a Deus junto com vocês, de poder até tagarelar aqui com vocês, algo que vocês estão aprendendo e algo que eu estou aprendendo também. Agora tem pessoas que não faz questão de estar na presença de Deus, leva o culto como se fosse qualquer coisa. Eu vou lá, nossa, hoje eu tenho que ir no culto. Que tem que ir no culto o quê? Ir no culto é prazer, ir no culto é adorar, tem que exalar de dentro de você. Você não tem que ir no culto só porque eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir, hoje é domingo, hoje é quarta. Não, irmão, venha no culto para glorificar e para ouvir a palavra do Senhor. Muitos não entendem essa verdade e ficam contaminando a terra que o Espírito Santo já trabalhou para que ela venha dar fruto. E depois então que Jesus conta toda essa parábola, dá todo esse sermão aí, nós entramos agora no versículo 24. Agora nós vamos entrar numa sequência no capítulo 13, né? A partir do 24, com mais 4 parábolas. E todas essas parábolas, ele vai mostrar a dinâmica do reino de Deus. Para muitos, a igreja parece que ela só é cheia de departamentos. É só departamento. Mas entenda uma coisa: igreja não precisa de ciclo de oração para ser igreja.
Igreja não precisa do grupo dos jovens para ser igreja. Igreja não precisa do grupo das crianças para ser igreja. Igreja não precisa de obreiro para ser igreja. Igreja é igreja, e todos esses departamentos são consequências de uma administração sadia dentro de uma igreja. Contudo, se não tiver um departamento desse, a igreja continua sendo igreja ainda. A igreja, ela não é dinâmica por causa dos departamentos, ela não é dinamizada por causa das oportunidades. Não, a igreja, ela é dinâmica porque quem conduz a igreja é o Espírito de Deus. E Jesus agora começa a mostrar que existem fatores no meio da igreja que nós precisamos tomar cuidado para não contaminar a movimentação do Espírito Santo. Presta atenção comigo na leitura. Propôs outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Até aí está certo. Mas, dormindo o homem, dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo só semeia o joio no meio do povo de Deus quando o povo de Deus está descansando, dormindo. Mas ele consegue mesmo a gente estando vigilante? Sim, porque ele é astuto, ele é ardiloso. A ideia dele é semear raiz de contenda, raiz de amargura, para que muitos se privem e venham sair fora da graça de Deus, como diz Hebreus. A raiz de amargura, proporcionada pela semente maligna, tem deixado muitas pessoas no meio da igreja entrelaçada com o joio, porque todos nós sabemos qual é a consequência. A consequência é o seguinte: nós temos um campo bonito, arado, preparadinho para semear o trigo. Eu e você, Deus vem, planta o trigo nasce, mas de repente vem o inimigo e joga um joio no meio. Todos nós sabemos aqui, já ouvimos várias pregações, vários pastores ensinando, que o joio e o trigo são semelhantes, contudo, tem suas diferenças. Só que o problema é que o joio, ele nasce entrelaçando no caule, na raiz junto com o trigo. Então, se eu puxo o joio sem ter experiência, eu vou arrancar o trigo junto. Então, ambos são perdidos. Jesus continua a parábola: permita que os dois cresçam juntos. Jesus não mandou arrancar o ruim do meio do povo dele. Jesus não falou assim: agora vocês têm um crivo para selecionar quem que é bom e quem é mau. Alguém aqui tem o dom da onisciência? Se manifesta aí que eu quero compartilhar alguma coisa. Não tem, né? Então eu não sei qual é o teu pensamento. Estive conversando com um jovem essa semana e nós falamos que a nossa mente é uma mina, é um campo minado, aonde você grita e ninguém escuta, e quem olha para você acha que está tudo bem. A nossa mente, o nosso corpo, muitas vezes não corresponde com os nossos sentimentos. Às vezes eu não consigo fingir aquilo que eu sou, às vezes eu consigo interpretar aquilo que eu não sou. Aí a hipocrisia começa a se entrelaçar no meio, e o inimigo, como eu sempre tenho dito para vocês, ele não vem com uma tarjeta escrito assim: eu sou inimigo de vocês. Antes, Jesus nos orientou que ele viria como um sapatinho de algodão, vestido como lã de carneiro, se infiltrando no meio da igreja, para que possa de alguma maneira se entrelaçar com o trigo e ambos ser contaminados. Só que Jesus disse: não arranca ele, vocês não têm condição de arrancar. Qual que é a condição nossa? Suporta, cresce junto, vai lá, cresce junto, suporta, porque vai chegar um momento, segunda parábola, vai chegar um momento que Deus enviará o anjo, e esse anjo então fará a colheita.
e essa colheita será perfeita, porque os anjos saberão como fazer, eles sabem como arrancar uma do outro sem prejudicar o trigo. Então o trigo será separado, levado para o celeiro, e o shoyu será atado em molho e lançado no lago de fogo, aonde tem ranger de dente e o fogo nunca se apaga. Jesus contou essa parábola e ninguém entendeu, como na parábola do semeador. Lembra semana passada, semana retrasada, que nós só lemos a parábola do semeador e ninguém entendeu? E depois nós vamos entender com a explicação do próprio Cristo. Essa parábola é do mesmo jeito. Jesus leu, ninguém entendeu. Só que ele continuou antes de dar a explicação dessa. Olha o verso de número 31. E outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, e o qual realmente é menor de todas as sementes, mas quando crescendo, é maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Olha que interessante. O reino de Deus começou pequenininho. Começou com quantas pessoas? Com uma, com o próprio Cristo. A semente que foi plantada, e de repente ela foi crescendo. Aí veio 12, veio a multidão, veio 3.000, depois mais 5.000, aí depois milhares, depois milhares de milhares, centenas de milhares, milhões de milhões. E hoje quantos milhões de pessoas que está dentro desse reino de Deus? O reino foi plantado naquele momento, e o reino está entre nós, e nós habitamos dentro desse reino. Jesus está dizendo o seguinte, que a árvore que nós vivemos é grande o suficiente para acolher todo mundo. Olha só como que é a dinamização do reino de Deus. Ela não é limitada a um único ponto de vista. Existem diversos galhos dentro dessa árvore de mostarda. E depois que ele acaba essa daqui, que é muito simples, aí todo mundo entendeu, ele vai para outra. Verso 33. Outra parábola ele disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. O que é isso? A uniformidade. Igreja, ela é igreja independente aonde ela está. A igreja aqui em Monte Alto é a mesma igreja lá no Japão. A igreja lá no Japão é a mesma igreja lá nos Estados Unidos. Mas pastor, lá fala coreano, ou lá fala americano, o outro lá fala japonês, aqui fala português. Como assim é igual? Porque para Deus não existe distinção de ninguém. Todos nós falamos a mesma língua para o Criador. A igreja, ela é universal. Existe, o pastor Cristão ainda dizia que era a igreja paralela. Existe a igreja que caminha para a direita e a igreja que caminha para a esquerda, sem partidarismo, pelo amor de Deus, aqui político, que caminha para a direita e caminha para a esquerda. Existe a igreja que é santa e a igreja que é impura, que é a igreja paralela, que é a igreja que ela é chamada para fora, só que ela nunca se converteu, ela ainda continua com os desejos da carne, continua enraizada com as coisas do passado, continua tentando colocar imundícies no meio de uma igreja. Em contrapartida, existe aquela igreja que continua repreendendo o pecado, continua fugindo da aparência do mal, continua fugindo de toda a imundície da carne. Estou falando alguma bobeira? Você vê isso dentro da igreja? Não parece que é uma queda de braço entre aquele que quer lascívias e aqueles que querem santidade? Só que nós temos que prestar atenção que aquele que quer santidade e excessividade, ele se torna corrupto e pecador, tanto aquele que quer liberdade extrema. Jesus disse: não sede santo demasiadamente, para que você não venha se perder, mas também não ande de libertinagem, para que você não tenha quem te corrigir. Queridos, o reino de Deus
ele tem que crescer, que nem um fermento no meio da massa de bolo. Quantos aqui já fez bolo? Todo mundo já, não é? Quando coloca o fermento, ele não coloca na quantidade certa, não faz o bolo inchar bonito e faz chegar até o ponto que você quer. É nesse sentido que Jesus está falando, que o reino de Deus, ele é semelhante a uma mulher que coloca fermento no dia certo, para fazer o bolo levedar, encorpar. O reino de Deus, ele não é estático, ele é dinâmico. Relaxa. Se eu sair daqui agora, a igreja continua. O pastor Sérgio sair agora, a igreja continua. Qualquer um que parar agora, a igreja continua. Porque a igreja, ela é dinâmica, ela corre, ela continua andando, ela não tem uma pausa. O único descanso dela será na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, depois que Jesus contou todas essas parábolas, a partir do verso de número do verso 37, do verso 36, ele começa a explicar a parábola do joio e do trigo. Vamos pela explicação de Cristo? Olha lá. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Você percebeu? Até os discípulos que estavam ao pé de Cristo não tinham entendido a parábola, quanto mais nós, meros mortais, que nem conhecemos o que é a cultura judaica. Então Jesus vai explicar. Ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deu para entender aqui? É simples. A semente boa é eu e você. Eu e você. Então, meus irmãos, uma aplicação rápida. Cuidado com as amizades que você tem. Cuidado. Viu, Jovaiara? Viu, jovens? Cuidado com as amizades que vocês têm. Cuidado com aquele que você tem o teu vínculo de conversa. Cuidado, porque pode ser um joio querendo te contaminar. E se você não estiver atento a isso, você pode ser lançado para a condenação eterna. O joio sufoca a raiz. Então, meus irmãos, nós temos que ter discernimento para fugir dessa geração má e corrupta. Eu e você, lógico que não somos um galho que vai ficar lá parado assim, né? Vai ficar lá parado, eu vou aqui ficar paradinho. Não, isso daqui é só uma simbologia, para eu e você entendermos que nós não somos aqueles que tem que ficar contaminados, que eu e você já somos um fruto saudável, um fruto que pode dar produtividade, 60, 90, 100, ou 30, 60, 90, tá? Todos nós possamos dar produtividade dentro disso daqui. Sendo assim, meus irmãos, nós acabamos agora essa parábola, e Jesus, ele vai dar início em mais uma parábola, e depois ele vai entrar na casa dele. Olha só o que diz o verso 44: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai
vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus ele começa a falar uma outra parábola. A ideia aqui é a respeito da salvação, porque eu estou andando num campo árido. Quem já caçou tesouro, já assistiu aqueles seriados de caça-tesouro? Então os camaradas que estão andando no meio do nada, de repente tropeça e acha lá um chifre de mamute, uma coisa valiosa. Tropica lá e acha lá uma pedra preciosa. Ele está andando no meio do nada, de repente, pumba, aparece ali algo extremamente valioso que vai tirar ele da pobreza ou vai colocar ele como um dos milionários, como já ouvi muitas histórias dentro dessa realidade. Jesus está comparando eu e você com essas pessoas que estão andando errante no meio do mundo, andando à deriva, e de repente eu e você achamos a salvação, porque Jesus se apresentou com a salvação, e eu e você encontramos ela em Jesus Cristo. Aí o que nós fazemos? Voltamos, vendemos tudo que temos, em outras palavras, despojamos de todos os nossos embaraços, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos filhos, deixamos desejos, deixamos tudo, vendemos tudo aquilo, arrancamos tudo que possa nos impedir de adquirir aquele bem, voltamos e adquirimos aquele campo. Jesus está nos comparando com esses. Eu e você largamos tudo. Você não largou muitas coisas para estar aqui hoje? Muito entre nós deixou fama, muito entre nós deixaram bens, muito entre nós deixaram pai e mãe de verdade, muitos deixaram trabalhos, outros deixaram riquezas, outros deixaram a própria sorte para poder seguir a Cristo Jesus. E a grande maioria que faz isso com consciência, não enganado, que faz com a consciência, nunca se arrependeram. Nunca. Se arrepende aquele que faz pela emoção, que faz pela barganha, que nem temos igrejas ou denominações que faz uma lavagem cerebral no meio dos seus crentes e fala que é necessário você vender casa, você vender carro, para você adquirir uma bênção, para você prosperar. Vai lá, vende o teu carro e dá uma oferta na igreja, que Deus vai te dar 10 vezes mais. Vai lá, faz um financiamento de não sei quantos mil reais e vem aqui e coloca aqui no cofre da igreja, que Deus vai abrir a porta. E se Deus não abrir a porta, eu rasgo a Bíblia. Não faz isso? Tem outros que falam assim, ó, já estão vendendo um pedacinho da terra de novo lá do céu, já estão vendendo terreninho no céu de novo, já estão, ó, preste atenção que estamos prestes a uma nova reforma, porque estão vendendo aquilo que é precioso, aquilo que não é dele. Esse tesouro não é para ser vendido, esse tesouro é para ser achado, e quem se aparece mostrando esse tesouro é Cristo. E eu e você achamos esse tesouro porque Ele nos mostrou, porque eu e você estávamos em trevas, mas Ele clareou o nosso caminhar, achamos a graça e estamos aqui nessa noite. Deixamos tudo para trás, porque vale muito mais sofrer com Cristo do que viver nos prazeres daquele mundo, porque os prazeres do mundo é momentâneo. Contudo, meu irmão, eu e você podemos fazer algumas coisas. E eu tenho aqui meu cunhado, ele gosta de andar de moto, vai andar de moto. Eu tenho outras pessoas que gostam de jogar futebol, vai jogar futebol. Tem outras pessoas que gostam de jogar um videogame, não tem problema nenhum. Essas coisas aí não vai levar para a condenação. Agora a pergunta é: o que está pesando no seu coração? Qual é o tesouro que está no teu coração que você precisa jogar fora para adquirir a salvação interina? Porque o pecado, ele não pode te impedir de obter a salvação. Ele não pode, ele tenta, mas ele não pode. Ele só vai te impedir se você quiser. Porque se você não quiser, ele tem que sair da tua vida. Às vezes é eu e você que não nos perdoamos. Deus já te perdoou, a pessoa já te perdoou, mas você ainda não se perdoa.
Querido, Deus te deu o tesouro da salvação. Não fique preso naquilo que Deus já te libertou. Deus te deu a maior preciosidade nessa vida, é ser chamado de filho dele. Nada disso pode comparar a essa riqueza. Olha isso que Jesus está falando. Olha lá, é o escondido, é o tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Ele guardou aquilo ali para ninguém ver, para ninguém tomar. O que Jesus disse a João? Guarda a tua coroa, guarda os que tem para que ninguém tome a tua coroa. Você tem que guardar, você tem que lutar. Você não precisa lutar para receber, mas você tem que lutar para guardar. Porque o inimigo é astuto, ele vai lançar constantemente dardos para poder te enganar. Ele vai lançar, irmãos. Eu estou cansado já de falar isso. Eu estou cansado, mas não vou parar, porque eu quero que encaixe isso no teu coração por toda a tua vida, porque isso pode te cansar de ouvir, mas vai te livrar de uma condenação eterna no meio do joio. Vai te livrar e vai te dar o gozo da salvação de novo. Creia que Cristo Jesus é aquele que te deu esse tesouro e não vai deixar que o inimigo tome de você. Basta você ter fé, cuidar e guardar dele, manter ele ali guardadinho, que no tempo certo você vai receber o seu corpo glorificado e resplandecerá naquele grande e glorioso dia, como Jesus disse alguns versículos atrás. Aí ele continua falando: outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Verso 46: e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou-a. É o mesmo esquema do tesouro. Agora Jesus só mudou aquele que está buscando a salvação. Você conhece pessoas que buscam a salvação em todos os lados? Sabe quem é assim? A humanidade. A humanidade, ele clama por um Salvador, só que eles não encontraram o verdadeiro Salvador ainda. Você pode ver que existe os Vingadores, existe o Superman, existe o Homem de Ferro, existe todos esses heróis. Por quê? Flui da mente do homem alguém para salvar a humanidade. Eles estão buscando a salvação. Porque você acha que existe um panteão tão grande de deuses, que pode fazer, um pode dar uma coisa, o outro pode dar outra, o outro pode dar a vida, o outro pode tirar a morte? Você vai ver que existe muito disso daí. O reino de Deus é que nem esse mercador. Quando você encontra a preciosa pedra, quando você encontra a pérola que é Cristo Jesus, irmãos, a procura cessa. A corrida em busca daquilo que pode me surpreender cessa. Agora eu só quero é comprar aquela pérola. E como essa pérola não tem valor, como diz Isaías, vem e compre sem dinheiro e sem valor. Jesus Cristo, ele se ofereceu para nós, para que eu e você possamos ter essa pérola no nosso coração, essa peça mais preciosa dada para nós de graça. A única coisa que eu e você temos que fazer é deixar as coisas do passado, é deixar as coisas que já passou para trás. Aí ele continua falando: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançaram fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançar-o-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entende todas essas coisas? E eu lhe pergunto para vocês:
Vocês entendem todas essas coisas? Eu confesso para vocês que eu demorei bastante para entender essas coisas. Não foi do dia para a noite que eu aprendi, que eu entendi essas coisas, não. Foi um processo e graças a Deus veio o dia de entender essas coisas. Porque eu ficava me perguntando: Senhor, como? Por quê? Qual é a finalidade? O que é graça? O que é misericórdia? Porque eu fazia as mesmas perguntas que Abacuque. Por que o ímpio prospera e o justo sofre? Por que a doença? Por que essa iniquidade? Por que o pecado? Como? Por que tudo isso? Qual que é a finalidade de tudo isso? Quando eu entendi essa parábola, muitas perguntas me foram sanadas. Olha só o que Jesus fala: o reino de Deus é como um pescador que lança a rede no meio do mar. Ele vai puxar qualquer tipo de qualidade de peixe. Ele não está preocupado qual tipo de peixe ele quer. Ele quer que venha peixe. É assim, é a palavra do Senhor. Ela é lançada. Ela é lançada. Ela vai cair no coração mau, ela vai cair no coração teimoso, ela vai cair no coração bom, ela vai cair no coração mentiroso, ela vai cair. E vai vir tudo isso para cá. Por isso que aqui na igreja você vê gente que mente, você vê gente que comete atrocidade, pessoas que se iram, pessoas que não entendem. Só que também você vai ver pessoas pacíficas, pessoas amorosas, pessoas que vale a pena você investir. Você vai ver na igreja, você vê todo esse tipo de qualidade, porque no reino de Deus, no meio da comunidade igreja, existe essa variedade de peixes. E não é eu e não é você que vai selecionar eles, porque não cabe a nós isso. O que cabe a nós é estar no meio. Tem gente que baixa no peito e fala assim: eu não vou mais na igreja, porque aquela igreja não sei o que lá, aquela igreja não sei o que tem, aquela igreja não sei o que tem, e fala de tudo e de todos. Só que a única coisa que ela tem que julgar, ela não julga. Sabe o que é? A palavra. A palavra que ela tem que julgar, ela não julga. Ela julga o irmão, mas ela não julga aquilo que tem que ser julgado. Porque eu postei hoje ainda, na antiguidade, os crentes que julgavam o pregador eram chamados de nobres. Hoje, os crentes que julgam a pregação é chamado de rebeldes. Eu não fui chamado para julgar o pastor Leandro. Eu não fui chamado para julgar o problema de ninguém para a condenação. Eu fui chamado para examinar as escrituras, para saber se eu tenho condição de ser um peixe bom ou um peixe mau. Qual é o peixe que você está sendo? Qual é a qualidade de peixe? No reino de Deus existe mutação, existe transformação, existe uma metamorfose. Você pode sair de um peixe ruim e se transformar num peixe bom. Eu não sei qual que é o mistério que acontece dentro da igreja, mas eu já vi gente que era ruim e hoje é bom. Eu sou um desses. Não sei se eu sou bom ainda, né? Mas eu era ruim. Já fui cabra ruim já. Só não puxei a peixeira. Mas já dei das escapadas aí. Hoje, não que eu me considere justificado, não é isso. Mas irmãos, quem me viu e quem me vê. O que é isso? Transformação do Evangelho. O Evangelho vai selecionar. É Ele que vai transformar o caráter. E naquele grande e glorioso dia, diz aqui Jesus nessa parábola: o peixe bom será separado, o peixe ruim será lançado. Você reparou que todas as parábolas falaram a mesma coisa? Todas elas falaram a mesma coisa. Jesus gastou no mínimo aqui uns 3 dias pregando essas coisas aqui, perto dos relatos. Jesus gastou todo esse tempo falando muito mais sobre condenação e arrependimento do que bênção e prosperidade. Porque bênção e prosperidade de verdade está no porvir. Tudo que nós passamos aqui é uma fagulha da verdadeira prosperidade que nós teremos
teremos na eternidade com Cristo Jesus. A nossa esperança na salvação é o que nos mantém firmes, é o que nos mantém policiando a nossa mente, porque no caso ao contrário, meu irmão, eu e você já tínhamos voltado para o mundo, eu e você já tínhamos voltado às nossas feituras do passado, mas pelo Espírito Santo que habita dentro de nós temos rompido todas essas barreiras pela fé, e através da esperança de Cristo Jesus na sua volta, nós permanecemos firmes, focados, errando sim, mas se arrependendo e caminhando, prosseguindo adiante, levando a palavra, mostrando, dando um bom testemunho, falando do amor de Cristo, até aquele grande e glorioso dia do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, porque esse dia chegará e os anjos do Senhor farão então a separação do joio, do trigo, da palha, da semente, do peixe bom, do peixe ruim, do ímpio e do justo. E Paulo fala: que concórdia há entre luz e trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? E que harmonia que existe entre os filhos das trevas e os filhos da luz? Nenhuma. Você é diferente, você é exclusivista. Você não tem que flertar com a carne e nem flertar com os filhos de Satanás. Você tem que estar em paz com Cristo Jesus, deitar com a cabeça no travesseiro e saber que é Ele que te justifica, é Ele que te consola e é Ele que te levantará para a glória do seu nome. E quem crê, diga comigo amém. Amém. Bom, chegamos agora no final dessas 6 parábolas, se não me falha a memória, foi 6 ou 7. Foi uma pancada de parábolas aqui. Chegamos no final dela. Agora, olha só o que diz a partir do verso de número 51. E disse-lhe Jesus: entendi todas essas coisas? E disseram-lhe: sim, Senhor. E ele disse: pois por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante ao pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo esta parábola, se retirou dali, e chegando em sua pátria, ensinando-as na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio esta a sabedoria e estas maravilhas? Volta aqui rapidinho no verso 52, tem mais uma parábola que Jesus contou aqui. Jesus voltou isso aqui de parábola. Olha lá: por isso todo escriba, o que é um escriba? É aquele que examina as escrituras, é aquele que ama as letras, que ama a palavra do Senhor. O escriba é aquele que não simplesmente escreve, mas é aquele que aplica, ensina a aplicar a palavra na sua íntegra. Olha só como Jesus assemelha a esses daí que ama a leitura da Bíblia, como um pai de família que faz do seu tesouro, tanto para o novo quanto para o velho, é diligente. Sabe por que muitos de nós não anda bem na vida? Porque não consulta o manual. Conhece o Salmo 23 mais ou menos ainda? Conhece? Quantos sabem onde está o livro de Sofonias aqui? Peguei um monte aqui, ó. Onde que está o livro de Tito? Novo Testamento. E o Sofonias está no Antigo. Se eu falar assim, cita um texto, muitos gaguejam, porque falta afinidade. Vive só por aquilo que ouve. Não faça isso. Não vive só por aquilo que você ouve, porque às vezes aquilo que você ouve é distorcido, mas aquilo que você lê e examina é puro, porque quando você lê, você está lendo a pureza da pregação de Cristo. Você não está ouvindo uma interpretação, você está lendo na íntegra, e você vai saber fazer escolhas boas, discernir o que é certo e o que é errado. Mas eu não tenho tempo para ler. Irmão, quem tem? Quem tem tempo para ler hoje?
eu vou começar a estudar de novo, eu vou falar até para vocês, eu vou começar a estudar de novo, vou me formar ou filosofia ou sociologia, vou começar a dar aula só para mim começar a ler mais. Aí eu vou trocar de ramo, vou trocar de profissão, vou ser pastor e professor. Aí vocês vão me aguentar mais ainda falando. Porque é necessário, irmãos. Só é enganado aquele que não conhece. Hoje não é qualquer pastor que prega aqui para vocês, mas não. Hoje mesmo muitos de vocês não leem do jeito que eu estou falando aqui, mas já estão apurados já. Não é qualquer coisinha que fala aqui agora que vão ficar mais esperto já. Bom, sendo assim, Jesus ele vai encerrar, para nós concluirmos aqui, ó. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, que era Nazaré, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio esta sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizaram-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Meu Deus! Nazaré era a cidade que Jesus cresceu, mas a sua pátria de verdade é Belém de Efrata. Ele nasceu em Belém, tá? Então a sua pátria literalmente é Belém. Só que por crescer e desenvolver e tudo mais, ficou como Nazaré. Por isso que é Jesus de Nazaré. Nazaré não é seu sobrenome, é a sua cidade a cidade que ele morava. Jesus de Nazaré. Você notou uma coisa interessante aí, né? Que o nome dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, então aqui são irmãos. Quem é esse Tiago? É o escritor, tá? Esse Tiago aqui, ele é o escritor da carta. E nesse período aqui, historiadores e até bases que nós temos nas escrituras, Tiago era contra o ministério de Jesus. Tiago, ele fez até um motim para poder ir buscar Jesus quando Jesus estava pregando. Aí perguntaram assim para Jesus: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali fora te procurando. Aí Jesus fala o quê? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então nota que eles não estavam fazendo a vontade de Deus naquele momento, os irmãos. Então tem toda uma analogia para isso daí, que um outro dia eu trago com mais calma. Mas esses daqui, de momento, eles eram contrários, avessos ao ministério de Jesus. E quem é esse Judas aqui? É o escritor da carta também. A última carta antes de Apocalipse é Judas também, é o meu irmão de Jesus, tá bom? Nós só não temos notícia de José e de Simão, tá? Não temos nenhuma notícia acerca desses dois, mas provavelmente também foram eminentes no primeiro século e disseminaram o evangelho também onde eles passaram. Tiago, só por curiosidade, ele sofreu um martírio, ele foi lançado de cima de um penhasco, e quando ele cai do alto daquele penhasco, ele não morre. Aí amarram o pé dele, atam o pé dele na correia de um cavalo, e ele sai arrastado no meio da via dolorosa, quicando a cabeça naqueles pedregais, e morre então arrastado por cavalos, tá? Esse daqui foi Tiago, o irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, que morreu. Mas o interessante daqui, de toda essa parte, é essa triste notícia que Jesus disse aqui, ó. E se escandalizaram-se dele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra. Todo profeta tem honra. Todo aquele que fala do evangelho tem honra. Todo aquele que ensina tem honra. Todo. A não ser na sua própria pátria, na sua própria casa. Geralmente é assim. Eu, graças a Deus, eu tento evitar muitas coisas nessa questão. Mas, infelizmente, muitos cabra bom
aqui da nossa casa não são valorizados, preferem vir de fora. Vou pagar 5 mil, 2 mil, 3 mil, 100 mil para vir de fora. Não tem que ser cara de nome para fazer um movimento. Se eu trazer o Eliseu Rodrigues aqui, vem até a região para cá. Mas se tiver um Zé Mané que nem eu aqui, não vai ninguém. Vai ter um show, vai ter um culto ali no José Pizarro. Monta o palco, quem vai pregar? Pastor Wellington. Ixi, vai ter uns 5, 6 lá. Vai ter uma meia dúzia. Mas coloca. O canal, graças a Deus, o canal vai estar lá. Vocês vão, né? Vocês não vão deixar eu na mão, não, senão pode pregar aqui também. Vocês não enjoam de escutar, senão vocês nem estavam aqui. Pelo menos o canal vai estar lá. Glória a Deus por isso. Mas se vir qualquer outro de renome, vixi, aí logo. Aí possivelmente aquele de renome não fazia show, não fazia sucesso na sua pátria. Aí começa a vai para fora, aí dá valor. E não é só na igreja que isso acontece, é em todas as circunstâncias. Valorize aquilo que você tem em casa. Valorize o teu marido, valorize a tua esposa, valorize seus filhos, valorize até os teus inimigos, porque eles te ensinam muita coisa. Valorize os tropeções, valorize os acertos, valorize todas essas coisas. Não espera perder para valorizar. Há tempo para todas as coisas, mas aproveita cada momento que você tem, porque as oportunidades passam, e vale muito mais a pena chorar tentando do que achar que vai ser feliz deixando ir embora. Valorize, tente, dê valor e deixa Deus ser glorificado através das suas atitudes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Sendo assim, então, nós encerramos o capítulo de número 13. Semana que vem, permitindo Deus, nós entraremos na morte de João Batista, capítulo de número 14, e daremos sequência à multiplicação dos pães e dos peixes. Amanhã, escola com os nossos jovens, está ensaio e oração. Sexta-feira, escola bíblica noturna. Sábado, folga. Bora para a praça chupar sorvete. Sábado, então, folga. Domingo pela manhã, ensaio, pastor Vinícius. Foi trabalhar. Tá trabalhando. Sábado, domingo, ensaio com os nossos pré-adolescentes. E à noite, um glorioso culto com a direção das nossas irmãs do ciclo de oração. Nós estaremos retomando os cultos de domingo com as nossas irmãs. E que Deus possa ser glorificado para todos sempre através da sua igreja. Vamos nos colocar em pé? Vamos aqui fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor. Convidar aqui o pastor Valdinei, que estará orando no chão. Eu vou decorar.